Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Essa live era uma live. Na realidade, essa respondendo questões com o mentor era para ter sido uma live, só que eu fiquei sem internet. Foi. Um caminhão passou, arrancou o fio aí da operadora de internet, então só foi restabelecido agora à tarde, né? Depois de quase 24 horas. Então, agora são 18 horas e 25 minutos. Então, eu estou gravando aqui essa aula, que é exatamente para que você não fique aí desamparado. Lembre-se que a minha caminhada é junto com você para esse concurso da PM de Sergipe. Hoje vamos trabalhar aqui Direito Administrativo, Poderes Administrativos, né? Então vamos lá, deixa eu só agitar aqui a minha camisa para ficar um negócio mais apresentável, né? Um negócio mais... Deixa eu agitar aqui esse microfone, deixar bonitinho, olha aí. Pronto. Só agitar aqui o fio, porque ele fica aqui por dentro. Pra gente começar, né? Pra ficar bem apresentável. O professor já é feio, tá mal abanhado, né? Minha mãe dizia que era mal abanhado. É ser mal abanhado, menino, porque eu sempre fui um cara muito relaxado para essa questão de roupa, né? Então vamos lá, ó. Primeira questão da CELEC. Todas as questões são da CELEC, certo? 2023, 2024, ó. Muito também, ó. Típico da banca. Padrão dela. Traz o enunciado e perguntas curtas, tá vendo, ó? Perguntas curtas. O poder normativo da administração envolve a necessidade de criação de mecanismos para a complementação de leis, ou seja, trazer, complementar a lei, aclarar a lei, né, dar fiel execução à lei, e são fundamentais para que elas sejam executadas, tá vendo? Bem como para dispor sobre a organização e funcionamento da administração, quando não implicar aumento de despesas nem criação e extinção de órgãos públicos. Além disso, há um instrumento previsto na Constituição Federal como privativo do chefe do Poder Executivo, que tem a função de dispor sobre a extinção de funções e de cargos públicos quando vagos. Este ato normativo é chamado de, muito cuidado, viu? Aqui é o decreto autônomo. Decreto autônomo. Porque eu também tenho o decreto regulamentar. Aí deixa eu apresentar para você a diferença entre decreto autônomo e decreto regulamentar. Veja. Aqui eu tenho a pirâmide que trata das normas jurídicas, a hierarquia das normas jurídicas. Eu tenho a Constituição Federal, aqui eu tenho as leis. Eu não vou colocar os tratados aqui não, mas vamos ver só Constituição, leis e o ato normativo que é privativo do chefe do Poder Executivo, que é o decreto. Então, na hierarquia é dessa forma. A hierarquia das normas jurídicas é nesse viés aí. Veja, o decreto, como regra, ele é utilizado para aclarar, complementar, dar fiel execução às leis. Quando um decreto ele regulamenta uma lei, olha o nome que eu falei, quando o decreto regulamenta uma lei, ele é chamado de decreto regulamentar. Decreto regulamentar. Agora, quando o decreto ele regulamenta diretamente a Constituição Federal, ou seja, porque entenda, a lei toma validade da Constituição Federal e o decreto toma validade da lei. Mas quando esse decreto já regulamenta a Constituição Federal, e lá na Constituição Federal vem dizendo que o chefe do Poder Executivo, por meio de um decreto, que é o decreto autônomo, por que é autônomo? Porque ele não regulamenta uma lei, ele já vem direto da Constituição. Ele é autônomo com relação à Constituição. Ele não vai regulamentar a lei, porque lembre-se que a lei pega a validade da Constituição. Então, como ele já vai direto para a Constituição, é o que a gente chama de autonomia. Então, é por isso que é chamado de decreto autônomo. Então, quando o decreto regulamenta a Constituição, e lá na Constituição tem as funções do Poder Executivo, e uma delas é extinguir cargos públicos quando vagos por meio de decreto. Então, quando ele faz isso, o presidente da República, o governador, o prefeito, ele se utiliza do decreto autônomo. Professor, então quer dizer que eu posso guardar dessa forma? Vamos lá. Como é que você vai guardar? Quando o decreto regulamentar a lei, decreto regulamentar. E quando o decreto regulamentar diretamente a Constituição, decreto autônomo. Olha aí, facinho, facinho. Show? Vamos seguir.
O poder de polícia envolve a atividade da administração pública que regula a prática de ato ou abstenção, ou seja, um não fazer, de fato relacionados à segurança, à higiene, à ordem e aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício da atividade econômica dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Essa atividade estatal é uma expressão específica, do poder repressivo do Estado. Não. Aqui, como ele está falando que é no caso de fiscalização e tudo mais, não, né? Então tá errado. Em sentido amplo, envolve exclusivamente a atividade administrativa que executa os termos da lei. Não, em sentido amplo não. Seria poder de polícia em sentido estrito. Olha lá. Então aqui está errado. O poder de polícia é exercido apenas mediante vínculo de sujeição entre a administração pública e o administrado. Não. O poder de polícia não existe, para a execução do poder de polícia, não existe vínculo entre o particular e a administração pública. Entenda, o poder de polícia ele é criado para restringir, regulamentar, né, ali, fazer com que o particular ele seja cerceado em nome da coletividade. Por exemplo, o cara está com som alto. Então, a polícia vai chegar e vai mandar ele baixar o som. Ou seja, em nome da coletividade, eu tenho o exercício do poder de polícia. Os fiscais da vigilância sanitária vão chegar no supermercado para fiscalizar. Aquilo ali é o poder de polícia. Por quê? Porque eu preciso garantir que naquele supermercado eu não venda produtos que vá prejudicar o quê? A coletividade. Então, como no exercício de poder de polícia, eu não tenho vínculo com o particular. Vou lá, vou multar um carro. Eu sou agente de trânsito, vou multar o carro. Esse dono desse carro tem vínculo com a administração pública? Não. Então, como ele não tem vínculo com a administração pública, quem vai atuar, quem vai punir é o poder de polícia, sacou? Agora, caso o particular tenha vínculo com a administração pública, por meio de um contrato, por meio de um ato, beleza, já não vai ser o poder de polícia que vai sancionar, já vai ser o poder disciplinar. Essa é muito cobrada isso, viu? É um assunto muito cobrado. Ou seja, vamos lá, para a gente deixar sempre organizado na nossa cabeça. Relação entre a administração pública e o particular, eu e você. Se a administração pública e esse particular estiverem em vínculos por meio de contrato, o poder que vai regulamentar essa relação, punir esse particular caso ele cometa uma infração, é o poder disciplinar. Agora, se esse particular e a administração pública não tenha vínculo e esse particular comete um ato infracional, comete uma falta de qualquer forma, ou seja, está estacionando no local errado, o que é que vai acontecer? É o poder de polícia. O poder de polícia é quando a administração pública atua quando o particular não tem vínculo. E poder disciplinar é quando o particular tem vínculo com a administração pública. Então, aqui, ó, letra D, em sentido estrito, é o exercício da função administrativa com fundamento na lei, que restringe e condiciona o exercício de direitos e atividades privadas, ou seja, do particular, em prol do interesse público. Perfeito aqui a letra D. A letra D trouxe a definição de poder de polícia. Olha que interessante. Cabe às prefeituras regulamentar e monitorar as atividades que são desenvolvidas na cidade, certo? Essa atribuição é realizada mediante o exercício do poder de polícia, certo? E para ser viabilizado, depende de arrecadação da seguinte exação, ou seja, do seguinte do seguinte tributo. Exação é tributo. Eu percebo que a banca Célia, com ela, gosta de usar muitos termos técnicos. Então, exação, tributo. Ó, o aluno chegou na hora da prova. Pô, que danada é exação, entendeu? Sacou? Por isso que existe um crime chamado de excesso de exação. É excesso de tributação. Está lá no Código Penal, é um crime funcional. Então, nesse caso, é por meio de taxa, certo? Serviços públicos que são regulamentados, são fiscalizados pelo poder de polícia, eles são por taxa. Por exemplo, taxa de bombeiro, sacou? Taxa de bombeiro. Professor, por que não seria tarifa? Veja, qual é a diferença entre tarifa e taxa? Tarifa é preço público singular. E taxa é geral. Ou seja, quando eu pago uma taxa, a fiscalização é de uma maneira geral. É geral. Já a tarifa, só paga a tarifa quem usa o serviço. Por exemplo, tarifa de ônibus. Por que eu não pago tarifa? Porque nesse caso eu não uso o ônibus. Então, beleza.
Agora, se tiver lá taxa de bombeiro, mesmo que eu não use, eu tenho que pagar. Certinho? Vamos lá? Questão 4. O Estado dispõe de poderes para cumprir o dever de observar a disponibilidade e a supremacia do interesse público. Entre os tipos de poder da administração pública está o hierárquico, que envolve a prerrogativa da autoridade de chamar para si o ato que seria do seu subordinado. Perfeito aqui a letra A. Olha, chamar para si. O que seria chamar para si? Avocar. Deixa eu colocar aqui. Avocar. Eu sou superior e hierárquico. Eu vejo que o meu subordinado tem uma competência, eu vou lá e digo, rapaz, esse subordinado não está fazendo nada direito, esse filho da peste. Peraí, deixa eu trazer para mim essa competência. Então, a partir do momento que eu trago para mim a competência, eu tenho a avocação. Lembrando que essa avocação ela é temporária, ela tem que ser motivada e ela pode ser revogada a qualquer tempo, certo? Da mesma coisa a delegação. A delegação é quando o chefe delega uma atribuição para o subordinado. E essa delegação também é temporária, tem que ser motivada e também ela é revogada a qualquer tempo. Show de bola? Bem de boa. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui o novo perfil, só para a gente ter aqui uma... Isso, para ficar um negócio sempre ficar aqui bonito, aparecendo. Olha aí, olha como fica lindo agora. Pronto, então vamos lá. Sempre vai ficar aqui aparecendo minha cara linda, como sempre, e também aqui do lado as questões. Vamos lá, questão número 5. Os poderes ficou legal assim, né? Depois deixa aqui o comentário se ficou legal dessa forma. Os poderes e os deveres do administrador público relacionam-se, isso aqui foi o meu estagiário que digitou errado, com os encargos dos agentes que fazem a gestão dos bens e dos interesses da sociedade. Assim, o dever de submeter toda a atividade do executivo ao controle de resultados, busca de resultados, fazer mais, fazer mais, fazer mais, tanto sobre o ponto de vista quantitativo, quanto também por qualitativo da administração federal, estadual e municipal. Esse dever é o dever de eficiência, meu aluno, eficiência. Tá vendo aí? Bem de boa. Poder, né? Poder, dever. A prefeita Sâmia Osman é extremamente diligente, sendo conhecida pela rapidez com que toma as decisões administrativas e subscreve os atos necessários para regulamentar o desenvolvimento dos órgãos públicos. Em determinado momento, sua assessoria indica que um ato específico foi praticado fora das suas atribuições. Nesse caso, de acordo com a doutrina assente, está vendo que ele usa muito termo, muito técnico, assente, né? Ou seja, a doutrina atual, ocorreu um vício de competência por... Olha aí. Entenda que aqui eu tenho o excesso de poder. Veja, eu tenho aqui quando eu falo em poder de polícia, né? Eu tenho o abuso de poder. Poder de polícia não, perdão. Quando eu falo de poderes administrativos. O abuso de poder pode se dar pelo excesso de poder e pelo desvio de poder. Pelo desvio de poder. O excesso de poder, o vício, o erro, a falha está na competência. Por exemplo, eu sou o agente competente para realizar um determinado ato. Só que meu subordinado foi lá e realizou no meu lugar. Então, ele praticou um excesso de competência. Por quê? Porque ele foi para além da competência dele. Se ele é meu subordinado e realizou um ato que é meu, ele, excedeu na competência dele. Entendeu? Mas também o excesso de competência pode acontecer o seguinte. A competência é, de fato, daquele servidor. Só que ele faz além do que é permitido. Por exemplo, você como policial militar, o Código de Processo Penal, lá no artigo 240, parágrafo 1º, determina que você pode fazer o quê? Revista pessoal, o famoso baculejo. Tá ligado, né? Eu já levei baculejo. Agora, eu só levava baculejo quando era moleque, né? Porque eu era cara de maloqueiro mesmo. Então, cabelo grande, tinha cabelo grande. Isso aqui foi o seguinte, isso aqui é porque eu raspo. Na realidade é porque eu raspo. Eu gosto de passar a máquina, zero, e depois eu passar a gilete. Mas é coisa normal. Então, meu cabelo é grande. Aí, veja. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, você tem essa competência de fazer a revista pessoal, o famoso baculejo. Só que na hora que você está me revistando ali, você me dá uma tapa.
Você é o agente competente para revistar. Só que você, ó, me deu uma tapa. Você excedeu na competência. Fechou? Já o desvio de poder acontece o seguinte: o vício, a falha, o erro está na finalidade. É por isso que o desvio de poder é chamado também de desvio de finalidade. A lei chega para você e diz: olha, servidor público, olha, agente público, você tem que fazer Y. Aí você foi e fez X. Opa, você, ó, desviou. Eu sou servidor, sou chefe, transfiro o policial militar porque o policial militar está se relacionando com a minha esposa. Eu vou lá, digo: filho da peste, tá pegando minha esposa, aí eu transfiro ele lá para Caixa Prego. Caixa Prego é um termo que a gente diz que é um lugar longe, certo? Lá para Caixa Prego. Pronto. Então, o que é que eu fiz? Eu usei a transferência, que é um ato administrativo, para punir, para perseguir. Ou seja, sempre quando eu firo a finalidade, normalmente eu firo a impessoalidade. O princípio. São dois princípios intimamente ligados: finalidade e impessoalidade. Show? De boa? Então vamos lá. Questão 7. O presidente do CRO Mato Grosso, haja vista as limitações de recursos inerentes aos órgãos públicos para contemplar todos os projetos apresentados, escolheu executar primeiro o projeto mais simples e que comprometeria menos recursos. Com base na conveniência, olha só, palavra-chave, com base na conveniência, na oportunidade e no conteúdo, esse ato do presidente, com a maior liberdade de ação, caracteriza o poder administrativo do quê? Do ato discricionário. Veja, se ele pegou, se utilizou, conseguiu fazer essa, não, vou usar aqui porque é mais fácil, isso daqui tem mais recursos e tudo mais, pronto. Eu usei o poder discricionário, que nada mais é, ó, atenção, é uma margem de liberdade de acordo com a conveniência e a oportunidade. De acordo com a conveniência e a oportunidade. São duas palavras-chave que você, toda vez que a banca falar conveniência e oportunidade, você já se liga que é discricionário. Aqui no meu canal tem uma aula de como estudar direito administrativo, que eu explico exatamente essa questão de palavras-chave, que isso é a grande sacada para você entender e aprender e aumentar seus acertos em questões. Procura assim, chega na lupazinha do meu canal e procura lá, como estudar direito administrativo. Pronto. Aí você vai lá e já assiste essa aula e você vai ver como você vai melhorar muito o seu rendimento, chegando a 90%, 95% de acerto das questões de direito administrativo. Principalmente se você tem dificuldade. E também, caso você tenha dificuldade, eu tenho aqui um curso de Direito Administrativo completo. É um curso de Direito Administrativo completo. Eu vou deixar aqui na descrição, caso você tenha interesse. E também eu tenho o curso só do Direito para Sergipe, são os direitos específicos para Sergipe, eu vou deixar também aqui na descrição. E também as aulas de legislação específica de Sergipe, que é aquelas leis dos militares, leis militares, que também está no seu edital, que eu vou deixar aqui na descrição também. Show? Vamos seguir. Por meio do exercício do poder hierárquico, a administração dotada de prerrogativa para ordenar, ordenar é organizar, né? Ordenar, mas também tem o viés de dar ordens. Aí, no exercício do poder hierárquico, é possível que um órgão superior, na estrutura administrativa, dê ordens, olha aí, ordenar, dê ordens, fiscalize, controle e aplique sanções, sim, aplicar sanções, delegue e avoca, olha aí, tudo isso, ó. O que é que o poder hierárquico faz? Dá ordens, fiscaliza, controla, aplica sanções, delega e avoca. Certinho? Aí, dessa forma, a delegação é uma hipótese de transferência do exercício de competência em que o agente pode renunciar à sua competência. Não, renunciar à competência não pode. O que pode é delegar. Renunciar é abrir mão. Quando eu delego, eu não abro mão. Entendeu? Eu não abro mão. Show? Aí, letra B. Os atos praticados durante sua vigência são responsabilidade da autoridade delegante. Não, é da autoridade delegada, porque não foi ele que tomou, né? É admitida a modalidade imprópria, que ocorre quando o órgão delega parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que esses não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Perfeito. Por exemplo, o que seria isso?
é quando eu tenho uma delegação entre órgãos de mesma hierarquia. Por exemplo, o secretário de administração delega um ato para o secretário de finanças. Está vendo? Ó, eles têm a mesma hierarquia. Agora, quando o prefeito ele delega para o secretário, eu tenho aí ó, a delegação própria, que é do superior para o subordinado. Mas quando eu tenho uma delegação entre órgãos do mesmo nível, eu tenho o que a gente chama de delegação imprópria, porque são órgãos de mesmo nível. É o exemplo mais prático, esse exemplo dos secretários. Beleza? Show? Questão 9. No exercício da função administrativa, o Estado dispõe de prerrogativas vistas no poder administrativo para atender aos interesses da coletividade e à consecução dos fins públicos. No rol de poderes da administração, está o poder disciplinar, que serve para a administração. O que seria o poder disciplinar? Grava isso, ó. É bem simples, não precisa decorar conceito não. Toda vez que a banca falar assim, que o poder disciplinar, você vai lembrar que o poder disciplinar nada mais é do que uma capacidade, é um poder que a administração pública tem de apurar infrações e aplicar sanções aos subordinados, a seus servidores subordinados e também às pessoas, aos particulares que têm o quê? Vínculo com a administração pública. Lembra do poder disciplinar? Então vou procurar logo aqui a resposta, olha só. Apurar infrações e aplicar penalidades. Palavras-chave mesmo. Assista, olha, quer melhorar na resolução de questões? Procure essa aula de como estudar direito administrativo para você ver se você melhora muito. Procure essa aula aqui no meu canal, certo? Vamos lá. Questão 10. Com o objetivo de perseguir o interesse público, o Estado é dotado de poderes. Entre eles, existe um que tem como objetivo propiciar, à luz dos princípios constitucionais e das diretrizes legais, a organização, orientação, fiscalização e correção, né, das atividades exercidas por órgãos vinculados. Olha aí, órgãos vinculados. Se é um órgão vinculado, eu tenho o quê? Hierárquico. Poder hierárquico, né? Poder hierárquico. Muito cuidado com isso aqui. Veja que são palavras-chave, ó. Aqui, ó. À luz dos princípios, organizar, orientar, fiscalizar e corrigir. Palavra-chave. Tudo isso é o viés do poder hierárquico. O poder discricionário, palavra-chave, conveniência e oportunidade. O poder discricionário ocorre quando a administração pública pode editar atos gerais, não. Esse aqui é o disciplinar. Perdão, é o normativo. Tem liberdade para distribuir funções entre os seus órgãos? Não, aqui é o hierárquico. Pode apurar infrações administrativas e impor respectivas penalidades. Está vendo? Apurar sempre a mesma. Por isso que eu digo, saca essas palavras danadas, dessas palavras-chave, doença. Certo? Então aqui, ó, aqui é o disciplinar. Tem certa margem de liberdade. Falou em imagem de liberdade, cara, lascou, é poder discricionário, letra D. Acerca dos poderes da administração, a determinação do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais por parte dos municípios, o fechamento de estabelecimento por falta de higiene e a apreensão de produtos deteriorados são exemplos do uso do poder de polícia. Lembre-se que o poder de polícia não é o poder da polícia, né? É o poder de vários órgãos da administração pública. Por isso que é chamado poder de polícia, para alguns doutrinadores, é chamado de limitação administrativa, porque limita a atuação do particular em nome da coletividade. Questão 13. Se o agente de uma obra cumprir todos os requisitos necessários para obter uma licença para a construção, o administrador público ele é obrigado a conceder. Por conta de quê? Do poder vinculado, porque é um ato vinculado. Se eu atendi todos os requisitos, a administração pública não tem margem, olha, margem de liberdade para me conceder. Ela não tem margem de liberdade. Aí vamos lá. Determinado bar e lanchonete localizado na cidade X do município Y, no centro da cidade X, município Y, durante o horário de funcionamento de segunda a sábado, de 10 às 22 horas, coloca mesas e cadeiras na calçada pública para uso de sua clientela, amparado por uma permissão.
e permissão de uso de bem público, concedida pelo Poder Executivo local. Apesar disso, o prefeito do município Y resolve revogar a concessão da mencionada permissão. Totalmente, porque a permissão é de caráter precário. A gente vai ver isso em concessão de serviços públicos. Inclusive, no meu curso já tem disponível essa aula, certo? Bens públicos, serviços públicos. Aí esse é que você vai analisar esse assunto aqui, esse tópico, né? Essa ideia. Mas a gente está trabalhando aqui poderes administrativos. Aí vamos lá. Para as finalidades de utilização das calçadas no centro do município, na ocupação das exposições artísticas vinculadas a um projeto da Secretaria Municipal de Cultura. À vista disso, esse agente público, ao agir de acordo com a conveniência... Palavra-chave, tá vendo? Eu acho muito... Eu fico rindo, cara, porque... Chega um ponto, é isso que eu gosto muito que o aluno entenda. Chega um ponto no estudo para concurso, quando você resolve tantas questões, e quando você começa a ler o enunciado, chega um ponto que você encontra a palavra-chave, você já sabe o que a banca vai perguntar. Então, se ele falou aqui conveniência e oportunidade, acabou. Discricionário. Discricionário. Última questão. O interesse público é indisponível, ou seja, não pode abrir mão. Por isso que é chamado de indisponibilidade do interesse público. E para sua observância é necessário o administrador fazer uso de seus poderes. Quando o agente pratica ato visando o fim diverso, olha aí, fim, Mesmo eu acho graça demais, porque é muito na cara, ó. Fim diverso, fim diverso, fim diverso, finalidade. O cara usou e fez a finalidade diferente. Então ele fez o quê? Um desvio. Desvio de quê? De poder. Desvio de poder. Ah, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Pois é. Cara, quer dominar direito administrativo? Tá? Vai fazer a prova da PMCI? Eu tenho um curso de Direito Administrativo que está dentro do curso de Direito. Tá aqui, ó. Vou deixar na descrição. O curso completo. Inclusive tem aula que eu estou gravando e tudo mais. Por isso que eu estou atualizando aos pouquinhos. Sempre no meu Instagram eu posto lá quando a aula foi atualizada, tá joia? Sempre eu posto lá. E também eu tenho a legislação específica, certo? Também no meu canal tem uma aula e eu ensino a você como acertar mais questões de direito administrativo caso você tenha dificuldade, beleza? Então, olha só, assista essa aula, adquira o curso e qualquer dúvida, me procura, cara. Essa é a vantagem de você ter o meu curso. Por quê? Porque você tem contato direto comigo e não é com um assessor, com um aluno, uma pessoa que vai ser basicamente não vai entender nada do que, não vai poder nem explicar. Aí vai mandar para o professor, aí daqui a uns 15 dias tu recebe a resposta. E isso se receber. Se receber. Beleza? Bons estudos, tamo junto. Até a próxima.